muito legal. Com certeza. E é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar histórias de empreendedorismo, ideias de negócio, dicas de negócio. Por quê? Porque eu vejo que a gente já vai começar, tá? Só trocando ideia contigo. Mas eu também quero que quando a gente estiver gravando, a gente converse assim, do jeito que a gente tá. Esquece que a câmera tá ali. Esquece que tá ali. Mas a missão é justamente essa, é dar espaço para quem está começando, para quem é pequeno empreendedor, empreendedora, porque a gente vê às vezes muito canal ou até um negócio que tem meu sucesso, que dá espaço só para grandes empreendedores. E aí quem está começando vai escutar a história do cara que é gigante. Só magnata. Entendeu? Não vai escutar a história de quem está próximo do início do negócio, próximo dele. Então, fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar com a Gigi Moretti, vamos conhecer um pouquinho do negócio dela, da história do negócio e seguir aquele roteirinho dos nossos vídeos, o qual vocês já sabem, que é conhecer um pouquinho da história, falar um pouquinho de gestão e um pouquinho da empreendedora. Gigi, obrigado por aceitar o convite, muito obrigado. Antes da gente falar do negócio, né? Você pode se apresentar para o pessoal e eu queria entender um pouquinho como que é o seu negócio, porque eu recebi uma indicação para poder gravar com você e eu vi que você foi um pouco disruptiva e não adentrou no empreendedorismo convencional. Foi para uma parada bem bacana, assim, que não é comum a gente ver. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, como é que é? Bom, sou Gigi Moretti, responsável pela empresa Gigi Organiza, de prestação de serviços residenciais. Eu sou, assim, apaixonada por tudo que envolve casa, o lar. E na pandemia, nós podemos observar o quanto o lar, a casa em si, é importante para todos nós. Serviu de abrigo, serviu de união entre amigos, entre família. A família se conectou mais dentro do lar. Então, a importância da casa é fundamental nas nossas vidas. Então, assim, eu sou apaixonada pelo lar. O que envolve o lar? Limpeza, organização, decoração, design. Então, todas essas áreas me atraem bastante. E eu, como sempre gostei, sempre fui muito caseira, sempre gostei de tudo que envolve a casa, então eu comecei a pesquisar na internet algo que eu me encontrasse nesse ramo, entendeu? Nesse segmento. Então eu comecei a pesquisar, me interessei pela profissão de personal organizer. É uma profissão que aqui no Brasil não é tão conhecida, vem ganhando espaço ao longo dos tempos, tem 20 anos no mercado. Bacana. E agora ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação ao nosso trabalho. Mas vem ganhando espaço porque tem muitos cursos de profissionalizando mulheres nessa área de organização residencial. Para poder atuar com essa profissão. Isso, como personal organizer. Até tem mulheres que fazem esse curso profissionalizante para organizar a própria casa, não querem entrar para o mercado de trabalho. Entendi. Que não foi o meu caso, eu queria organizar minha casa e trabalhar com isso, entendeu? Entendi. E aí foi quando eu fiz o curso de personal organizer. Eu tinha uma filha pequena, estava com 3 aninhos, a Carol, e eu fiz o curso e me apaixonei pelo universo da organização. Foi assim que começou a minha trajetória nessa profissão. Que bacana, então, e faz total sentido o que você está dizendo, porque eu vivi isso na pandemia de querer buscar um local com mais estrutura. Nós mesmos acabou juntando, meu irmão, minha mãe, a gente falou, cara, vamos todo mundo se juntar na pandemia. E a gente alugou uma casa grande, com piscina, com espaço bom, com tudo mais. Para viver aquele momento ali que a gente passou, né, durante a pandemia, a valorizar coisas que a gente às vezes valorizava pouco. Não digo nem que não valorizava, mas valorizava menos do que deveria. E faz total sentido, porque quando a gente estava naquela organização familiar dentro daquele ambiente, é um trabalho manter tudo organizado, manter as coisas limpas, manter as coisas de forma que facilite a sua vida em relação ao seu trabalho e tudo mais.
e eu desconhecia como profissão, de verdade, desconhecia como profissão uma pessoa que pudesse te auxiliar nisso. Chegar na sua casa e falar, cara, olha só, vamos tornar a sua vida mais fácil. Exatamente. Então, com as pesquisas na internet que eu descobri, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que tinha um curso aqui no Rio para eu me profissionalizar. Não sabia muito a fundo, tipo, valores que cobravam a personal organizer, não conhecia as técnicas, então foi através do curso que eu conheci mesmo o universo e vi que tem clientela, tem público para isso, entendeu? Mas me deu um pouco de medo, claro, depois que eu me formei, porque eu falei assim, agora eu tenho um curso, e agora? E como é que foi esse processo de começar o negócio, montar um negócio? Quando que foi? Como é que foi? Então, eu empreendo desde meus 16 anos. Sempre fui empreendedora, sempre gostei de trabalhar por conta própria, já sempre me virei, então eu tenho uma facilidade de comunicação com um público muito grande. Então, depois de formada, depois que eu fiz o curso, eu pensei, cara, agora eu tenho que me posicionar como profissional, falar sobre o meu serviço, falar da importância da organização dentro de um lar, dentro de uma família, quais os benefícios que a organização traz, falar disso de uma forma bem dinâmica e tentar daí conquistar clientes. Então, o network funciona muito, você fazer contatos, mas eu tive que criar primeiro uma rede social com o nome Gigi Organiza, criei o meu nome, né, tipo, o nome da minha empresa, e na verdade nem era empresa, era um nome que chamasse a atenção das pessoas. Deixei de ser Gigi Moretti para ser Gigi Organiza. Você começou então assim como autônomo, não sendo uma empresa. Isso, não sendo uma empresa, querendo prestar esse serviço. Isso, exatamente. Legal. Aí fui atrás de clientela, mas começou tudo na internet. Eu compartilhando um pouco do meu serviço, do meu serviço não, na organização da minha casa, que na verdade eu não tinha cliente, então eu comecei a organizar e dar dicas na internet. Então minha primeira cliente foi através do Instagram, que é um meio de comunicação que eu uso até hoje e conquisto ainda clientes através do Instagram. Então conquistei minha primeira cliente. Claro que depois do Instagram você tem que ter uma comunicação pessoal, então eu já trouxe aquela cliente para perto de mim. Então quando eu fui na casa dela fazer a visita, que nós chamamos de visita técnica, para avaliar o local que ela queria organizar, então eu tive que chegar muito segura, e ela era minha primeira cliente. E é minha cliente até hoje, tá? Se tornou uma amiga, enfim. Bacana. Mas assim, eu tive que chegar de uma forma bem segura, como se ela não fosse a minha primeira cliente. Eu tava muito nervosa, e sentei do lado dela, explicando os benefícios. Montei o orçamento, passei o orçamento e fechei meu primeiro serviço. 3 meses depois do curso. Que bacana. E você chegou a usar o resultado positivo desse trabalho para servir como prova real, como certificação, para a galera falar, putz, então é isso que acontece? Sim, aproveitei, lógico, o espaço, a casa dela, perguntei se eu podia gravar, né? E expor nas redes sociais sem expor o nome dela. Tudo isso é combinado com o cliente. Tem clientes que não gostam. Já fiz organização de casas que o cliente não permitiu. E tudo bem por isso. Sim. Mas essa minha cliente deixou eu usar, então eu fotografei, gravei o meu dia a dia lá trabalhando. Fiquei 1 semana, que foi a organização completa do apartamento. Então é um serviço demorado. Contratei assistentes para me ajudar, que eu sozinha também não teria conseguido. Enfim, então foi um trabalho assim bem bacana, foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi a partir dali que eu coloquei nas redes sociais e me deu mais visibilidade ainda, que eu gravei vídeos, coloquei o dia a dia nos stories, foto, tudo isso, feedback depois que ela me passou. Também deu print, coloquei na internet e assim foi indo. Só que eu via que eu estava num meio, pelo local onde eu morava, os locais que eu frequentava, eu via que ali, naqueles locais que eu frequentava, eu não ia conseguir os clientes certos, o meu público-alvo para contratar o meu serviço. Então eu tive que mudar totalmente o meu estilo de vida. Em frequentar academias, frequentar salão, restaurantes, aonde
ajustar o meu público. Isso é Estratégia mesmo. É estratégia E empreendedora. até hoje eu faço isso. É estratégia empreendedora. Até hoje eu faço isso. Porque tem um público certo, que é um público classe A, que contrata o serviço de organização. Sim. Não que um público de classe B não possa. Sim, não possa, claro. Mas a maioria é um público... É o seu público-alvo. Exatamente. Da classe A, entendi. E para pessoas assim como eu, que desconhecem um pouco do serviço, qual que é a parte mais trabalhosa do seu trabalho disso tudo e qual é o resultado positivo que você percebe após o trabalho? Então, o primeiro ponto, assim, difícil é o cliente entender a importância da organização e a importância também do desapego, porque a gente pega muito cliente que é acumulador, a maioria. Eu tenho uma tia que você ia pegar metade da casa dela assim, ó. Então, assim, pra gente explicar pra ele a necessidade dele ter tantas peças, digamos assim, tipo, 30 toalhas de banho, 40, já peguei clientes assim que tinha mais de 60 toalhas de banho. Então, assim, pra uma pessoa, entendeu, usar 60 toalhas de banho, eu compreendo, porque meu pai também era muito acumulador. Tinha coisa na casa que a gente, cara, pra que isso tá aqui? Pra quê? Então a gente explica que a partir se um ano você não usou, não tô falando de peças atemporais não, tá? Atemporais não, tô falando disso não. Porque tem peças que realmente, tipo, um vestido de festa junina, uma blusa xadrez, você sabe que você vai guardar durante um ano e vai usar no próximo ano. Então esse tipo de peça não, você guarda no seu guarda-roupa, tranquilo. Mas eu tô falando de coisas assim que você sabe que não vai usar mais, que não te cabe mais, que o teu estilo mudou, que a tua referência mudou, então é meio que... Tá ocupando espaço e gastando energia. Exatamente, então a gente explica isso tudo pro cliente. Então até o cliente entender, esse processo é um pouco demorado, assim, entendeu? Mas, e o ponto positivo é que depois que ele pratica esse desapego, a energia da casa flui, a energia do ambiente flui, e depois quando tá tudo organizado, que ele olha, que a cliente olha, geralmente são mulheres que contratam meu serviço, então quando a cliente chega e olha e fala, caramba, então assim, aquele espanto que dá nela, aquela sensação de paz, de receber uma mensagem de Gi, meu guarda-roupa é outro, meu closet é outro, eu consigo circular, eu consigo achar tudo, porque fica tudo bem visível, bem prático o dia a dia da cliente, então tudo etiquetado. Entendi. Então ela consegue manter depois. Ganha tempo. Exatamente, tempo e qualidade de vida. Ganha tempo e qualidade de vida. E é mais focado nessa parte que você falou de closet ou é a casa inteira? Tudo. A gente pode organizar tudo, até escritórios, consultórios. Digamos que você é um advogado e queira contratar o serviço de organização com personal organize para organizar seu escritório, documentação, a gente também faz. Não é só cara. Eu particularmente gosto de organizar residências. É o meu forte. Que bacana, muito bom. Cozinha, banheiro, quarto infantil, organização baby quando vai chegar o neném. Closet, guarda-roupa. E nessa visita técnica deve ser importante saber o que o cliente espera também, né? O que ele quer, se ele quer um ambiente mais minimalista depois daquilo, ou não sei. Deve ser interessante entender o que o cliente espera, o que ele quer. Nessa visita eu avalio o espaço, a quantidade de coisas que é o que influencia. Não é, digamos que o cliente tem 10 gavetas ou não sei quantas araras, não é isso que influencia, não é o tamanho do closet ou do armário, é a quantidade de coisas que o cliente tem que influencia na quantidade de dias e horas que nós vamos levar para concluir aquele projeto. Então na visita técnica eu consigo avaliar e trocar uma ideia com o cliente, ver aonde que está a dor do cliente. Olha, Gigi, eu sou muito apegada, eu não consigo desapegar, então eu já entendi que aquela cliente ela tem dificuldade de desapegar. Ou então, eu tenho preguiça de organizar meu guarda-roupa. Então eu entendo que ela fica tipo se auto-sabotando para mexer no guarda-roupa, enfim. Aí então a gente vai percebendo a dor do cliente, o que incomoda ele nessa conversa. Show, maravilha. E é muito importante a visita técnica. Eu nunca faço orçamento sem fazer a visita. Maravilha, maravilha.
E aí outra pergunta aqui, para entender o tempo do seu negócio. Essa primeira cliente que você disse que acabou tornando sua amiga, você lembra quando que foi o primeiro serviço que você fez? Eu acredito que tem uns 4 anos. 4 anos? 4 anos atrás. E de lá para cá, o que você percebeu de mudança do seu negócio? E do que você percebe que pode falar pra gente? Talvez equipe, talvez hoje você não trabalhe mais sozinha, precise de ajuda, você continua fazendo da sua casa as visitas, pretende ter um local com uma fachada para... Qual é o seu... Como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou explicar? O seu momento do negócio após esse tempo, desde o primeiro serviço? Então, a maior dificuldade que eu encontrei até hoje, lá pra cá, que agora, hoje em dia, não é mais uma dificuldade, mas foi no passado, foi uma dificuldade de me posicionar no mercado. Conquistar espaço nesse mercado de trabalho. Como no início, que eu fiz há 5 anos atrás o curso, então era bem novo. Hoje em dia a profissão está bem mais reconhecida, bem mais valorizada, então no início foi bem difícil. Criar um network. Exatamente. E explicar da importância da organização. E depois da pandemia as pessoas valorizaram muito mais, é o que eu te falei. A pandemia não veio só para... E você iniciou antes da pandemia? Iniciei muito antes. Muito antes. Sou formada há 5 anos em organização residencial. Só que na pandemia eu criei mais serviços para agregar na empresa. Aí já mudou, eu já deixei de ser autônoma e virei a empresa Gigi Organiza Serviços, porque eu acrescentei mais serviços na empresa. Que bacana. E aí eu posso te falar um pouquinho mais sobre isso. Questão de espaço. Para serviço de organização não é necessário ter um escritório, ou ter um custo a mais, porque é mais home office. É mais esse contato de ir na visita e conhecer o local do cliente. Então, não tem... O cliente vinha até mim, eu que vou até ele. Isso reduz o custo fixo do negócio. Exatamente. O único custo que eu tenho é de deslocamento, enfim. E depois com os dias de trabalho. Show. Né? Entrando no mérito da parte de gestão de empresas, que é o que a gente quer tocar um pouquinho. Quando a gente segue o cronograma, a gente sempre entende o negócio, pede um pouquinho da história, né? Conhece um pouco a história do negócio, e depois a gente quer falar um pouco sobre gestão, que é um tema do canal. Você trata o seu negócio já como empresa, parte de marketing, parte principalmente financeira? Você separa da sua vida pessoal e o que é da sua empresa? Você chegou a se debruçar sobre isso? Como que você leva isso? Sofri bastante, tá, com essa parte, porque é muito difícil, não é fácil. E eu tive que usar a organização ao meu favor. Então é parte de organização financeira, que eu não sou muito boa, então eu pedi ajuda dos universitários. Então eu criei uma planilha no meu telefone e no meu computador, tem um laptop com a planilha financeira, que eu consigo separar os custos da empresa, custos pessoais, faturamento da empresa, lucro, eu consigo separar. Ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu tento parar e prestar atenção e até ver vídeos, estudar um pouco sobre isso. Mas é muito difícil para mim separar o pessoal da empresa, porque a minha renda é só essa. Eu não tenho outro... Entendi, a sua atividade principal é essa. No momento é a atividade única de renda. Elas são muito conjugadas, porque os outros serviços estão tudo referentes ao lar. Então, digamos que eu estou lá numa cliente minha de organização. E ela me pede um serviço de passadoria junto com a organização. E eu tenho esse serviço. Então sai meio que tudo junto. Aí eu tô numa cliente que fala pra mim, Gigi, aproveita que você tá aí organizando, pede a tua equipe pra vir aqui dar uma higienizada no tapete, uma pra vir limpar. Eu tenho tudo, eu tenho esse serviço na empresa. Eu agreguei valor. Então sai tudo que quase a mesma coisa. Então minha renda vem tudo desse meu trabalho, da minha empresa. Então, separar o pessoal é muito complicado pra mim, mas eu separo. Eu sei o que eu gastei comigo e o que eu gastei com a empresa, por exemplo. É bom porque, assim, eu fiz uma entrevista há pouco tempo que eu toquei nesse assunto, por quê? Porque era um casal que eles estavam iniciando mesmo o seu primeiro negócio. Entendi. E eles nunca tiveram negócio nenhum dos dois. E eu trouxe para eles uma informação que é até vale da gente falar de novo em mais de um canal, de um vídeo, porque é muito importante.
segundo dados do Sebrae, 80%, até 80% das pequenas empresas, elas encerram suas atividades nos primeiros 5 anos. Elas encerram suas atividades nos primeiros 5 anos, né? E a maioria dessas empresas, o motivo é misturar conta pessoal com conta do negócio. Entendi. E eu bato nessa tecla porque, assim como você, eu tive esse problema também. E eu acho que é comum. Como separar? É comum. Eu conheço empreendedores que não tiveram esse problema, mas porque já vinham de uma família de empreendedores, recebeu todo o suporte, às vezes fez uma faculdade de administração e teve toda a bagagem para iniciar corretamente. Mas nós que não tivemos, que começamos na cara e na coragem, eu cometi esse erro também de... É seu? Quer parar? Depois eu corto. É bom que eu vou beber água aqui. Eu tive esse problema também, sabe? De misturar conta pessoal com conta da empresa. E aí, às vezes eu tava lá, por exemplo, levava uma multa no meu carro. Quem pagava era a empresa, porque às vezes eu não tava com dinheiro na minha conta para pagar. Isso que acontece comigo. Então eu misturava muitas coisas. E como separar, né? Então, aí o que aconteceu? Qual é a melhor forma de separar? Foi até a dica que eu dei a eles. É a gente definir um prolabore. Definir um valor de prolabore mensal. Então, assim, e qual seria meu prolabore? Seria justo eu receber o que uma pessoa deveria receber para exercer aquela função que eu exerço na empresa. Então, quanto que eu pagaria para uma pessoa fazer o que eu faço? É X, 2X, 5X, 10X? Então, como se fosse uma supervisora da sua empresa, por exemplo, uma gerente. Vamos supor, não, nem digo nem isso, mas para fazer o trabalho que você faz mesmo. Entendi. Se você acha que seu trabalho é muito, tem que receber muito, que seja. Se você entende que sua empresa está no início e não dá para receber muito, tudo bem, você vai adaptar. Entendi, você contar com aquele dinheiro, digamos que seja 5 mil, aí você contar não passar daquele 5 mil. Você tem o seu prolabore. Você separa um dia do mês da empresa e retira aquele dinheiro e vai para a sua conta pessoal. E a conta da empresa tem que ser uma outra conta. E aí pronto. Você sabe, assim que tem que ser feito. Você tem o seu prolabore. Você tem o seu prolabore e aquilo ali é o que você já sabe que você vai se programar dentro do seu orçamento pessoal para ter a sua renda. O restante, o que tiver de lucro, o restante vai acumulando na empresa, para a empresa. Vai facilitar muito, porque o faturamento às vezes é X, vamos supor, 20 mil. Aí quando eu somo meus gastos, deu isso. Exatamente. Pagando os funcionários, não sobra nada no final do mês. Por isso aí eu fico assim, meu Deus. Por isso que é importante contar. Por isso que é importante, na verdade, você ter... Eu entro outro mês. Por isso que é importante, além de você separar a vida financeira pessoal da empresa, é importante ter a gestão financeira da empresa, onde você tem lá toda a anotação de faturamento depois vem todas as anotações de custos variáveis, o que você precisa gastar para fazer o serviço e tal, e aí vai te sobrar a margem de contribuição. De marketing entra nesses custos variáveis ou entra em investimento? Depende. Você diz se entra em custo variável ou se entra em custo fixo. Né? O que acontece? Custo variável é tudo aquilo que ele altera de acordo com o seu faturamento. Então, assim, se teu faturamento foi muito alto e você teve que gastar muito naquilo ali, vamos supor, num produto de limpeza. Entendi. Agora foi o meu telefone. Então, para a gente saber se vai entrar em custo variável ou custo fixo, tem essa definição de custo variável, que custo variável é tudo aquilo que varia de acordo com o seu faturamento. Então, se seu faturamento variou, se seu faturamento aumentou e esse custo também aumentou, ele é um custo variável. Entendi. Sabe? Então, se ele não aumenta proporcionalmente com o seu faturamento, ele é um custo fixo. Por exemplo, no meu negócio de lanchonete, vamos supor, pão. Pão para mim é um custo variável. Porque se eu faturar muito, é sinal que eu vendi muito. E eu tive que comprar mais pão. Então ele está dentro do meu CMV, que é custo de mercadoria vendida. Ele é um custo variável. Mas vamos supor, aluguel. O aluguel ele não varia se eu vendi muito ou vendi pouco. Não, é fixo. Então ele é custo fixo. Conta de luz, no meu caso, se trata como custo fixo.
Porque por mais que eu tenha vendido muito, ela pode aumentar só um pouquinho. Então ela não está proporcionalmente ligada ao meu faturamento. Então ela é um custo fixo, a conta de luz para mim também. Eu creio que o seu marketing, se você definir um valor para gastar mensal, ele deva ser tratado como custo fixo. Se você... Contadora. Exatamente. Se você quiser ligar ele ao seu faturamento, esse mês eu faturei 3 vezes mais, vou gastar 3 vezes mais de marketing. Aí você pode tratar ele como um custo variável. Entendi. Antigamente eu fazia tudo no papel. Pensa numa gestão. Eu costumo dizer que a melhor gestão financeira que existe é aquela que funciona para você. Então, assim, pode ser na planilha, pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser no papel, pode ser num livro. O importante é funcionar. Se você está conseguindo manter a disciplina de anotar tudo que se gasta e tudo que se recebe, para depois poder chegar a um resultado, essa é a melhor gestão financeira. Essa que funciona para você. Aí eu anotava tudo, só que ficava muita anotação, muita coisa. Aí eu falei, não, preciso de uma planilha. Aí uma amiga fez para mim, colocou no meu computador. Ainda é uma planilha bem básica, mas que dá para separar e ver onde eu estou errando, analisar direitinho. Entendi. Quanto que ficou no final do mês, quanto foi de lucro, quanto foi de faturamento, enfim, quanto foi de custo, essas coisas. Bacana. Então você já consegue eu tô conseguindo me organizar melhor. Pessoal, a gente teve um probleminha aí com a câmera na gravação, e aí a gente estava falando, eu tive que retornar. E nesse ponto agora, o que eu pergunto à empreendedora, a Gigi, sobre em qual questão de gestão que eu posso estar auxiliando ela. E aí a gente estava aqui no desembolar da situação, mas teve um probleminha, nós retornamos. Então, só voltando, Gigi. Hoje, na parte de gestão, além dessa questão financeira que a gente conversou um pouquinho, o que te incomoda um pouco que eu possa estar, se tiver ao meu alcance, estar te auxiliando? Então, eu tenho uma dificuldade em termos de liderança mesmo, de equipe. Eu achei alguma imperfeição no serviço de um funcionário meu, ou uma funcionária. E eu, ao invés de cobrar e pedir que refaça o serviço e fique bem feito, eu vou lá e meto a mão e faço no lugar do funcionário. Então, ao invés de eu estar coordenando e cobrando um serviço, eu vou lá e faço no lugar dele. Então, isso me incomoda bastante e eu sei que eu perco um pouquinho da minha posição de líder fazendo isso. Não é em treinamento. Em treinamento é uma coisa que eu explicar, então é melhor eu demonstrar. Mas no decorrer mesmo do trabalho. Eu peço 1, 2 vezes, eu vi que não ficou legal, eu vou lá e faço. Então eu acho que eu perco um pouquinho do comando. Entendi. A questão que eu já até havia falado, a gente retornou nesse assunto, liderança é uma competência empreendedora. E tem gente que nasce com a liderança nela, que é líder nato, uma líder nata, e tem gente que precisa ser instruído sobre liderança. Eu não acredito que você tenha um problema assim com liderança da forma que você está dizendo, porque a sua comunicação é muito boa. E eu vejo que a sua maneira de lidar com as pessoas é muito boa. Então está me parecendo mais um incômodo seu, que você está relatando, que você pode estar, como é que se diz, dando muita importância a uma questão de fato, ou você pode chegar até ao colaborador, né, e delegar a função e deixar ele fazer da maneira, e se não ficar perfeita, conversar. Chamar e conversar, chegar e conversar. Olha, eu preciso que fique dessa forma. Quando a gente estava em treinamento, eu fiz para você ver. Eu posso fazer novamente se você quiser, mas se daqui para frente, quando eu lhe pedir de certa maneira e não ficar, vai ser complicado a gente estar trabalhando junto. Verdade. Então, assim, é claro que chega um momento que, se você reconhece que o problema é da pessoa, ela pode estar até, inclusive, atrapalhando a equipe. Então, já chega no momento da gente ter que substituir um colaborador ou uma colaboradora. Mas, no caso, se você acha que é algo que incomoda você porque você tem essa vontade de estar pondo a mão no operacional, colocando a mão na massa, é questão da gente saber lidar e tentar confiar no outro, confiar na pessoa. Dizer, ó, eu vou deixar você fazer e tal, porque isso aconteceu comigo.
Eu, no começo, tinha muita dificuldade de confiar que a outra pessoa iria fazer da forma que eu fazia. Só que quando eu passei a delegar e confiar, eu vi que a pessoa, às vezes, fazia melhor do que eu, porque ela estava só naquela função, fazendo só aquela função. E a gente, empreendedor, empreendedora, muitas vezes a gente está fazendo aquilo, mas está pensando em milhões de coisas. Tem a tendência a ficar sobrecarregada, né, também, por conta de 1000 funções. Também. Acha que vai dar conta de tudo, fazer tudo perfeitamente. Não. E acaba não dando, fazendo uma coisa mais ou menos em cada ponta das questões. Mas a pessoa que tem a função exclusiva a sua atenção exclusiva naquela função, ela consegue desempenhar melhor, sabe? Então, assim, essa foi a experiência que eu tive. E como dica também que não pode deixar de faltar, é curso de liderança, muito bom também, curso de gestão de equipe. O Sebrae tem cursos muito bons nesse sentido. Tem curso gratuito do Sebrae online, que procura sim, traz algumas dicas interessantes, mas tem curso presencial que é muito bom e com preço muito acessível, e eles inclusive parcelam. Então, assim, isso é uma dica que eu trago para todo mundo que está assistindo a gente, todos os empreendedores. Todo vídeo eu acabo mencionando o Sebrae, porque é realmente um órgão que está lado a lado com um pequeno empreendedor. É legal, muito bacana. Eu não tenho nenhuma parceria com o Sebrae, nada. É porque nós tivemos mesmo o Sebrae lado a lado com a gente no início do negócio, até hoje, se precisar. Você aprendeu, gostou e indica, né? Muito. Fizemos consultoria financeira, consultoria de estoque, fizemos muita coisa. Eu amo cursos nessas áreas, porque eu aprendo bastante palestra de empreendedorismo, eu estou sempre frequentando esses eventos, eu adoro. Muito e bom. Eu vou procurar ver esse curso aí sim. Com certeza, procura ver, vai ser muito bacana. Tem mais alguma coisa que você queira tratar, que você lembre? Tá pensando aí pra gente falar? Não, dificuldade assim, não que vem na minha mente. Beleza. Então, aí agora, no final, a gente encerra a entrevista. A gente, por curiosidade, né, pergunta quais são os seus planos daqui para frente. O que você espera da empresa, se você quer atuar em outros ramos, se você quer expandir, de que forma que quer expandir, se pretende atingir outros serviços ou outros mercados. Como que está seu plano atualmente? Eu quero me posicionar melhor ainda no mercado de serviços residenciais, ter uma empresa bem reconhecida, tanto pelos meus clientes quanto para o público, enfim. Então eu pretendo crescer mais, assim, expandir para outros bairros do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem grande e a gente só atua aqui Zona Oeste e Zona Sul do Rio. Então pretendo expandir até futuramente talvez fora do Rio, enfim. Tornar a Gigi Organiza bem mais conhecida para lá na frente se tornar uma franquia, se Deus quiser. Maravilha, que bom. Dentro desse cronograma, inclusive, até no próprio site do Sebrae tem um espaço. Tipo um mapa de planejamento para você poder montar essa sua estratégia. Legal. Que você relatou agora, com prazo, sabe? O que você quer fazer, até quando você quer fazer, como você quer fazer, por quê. Tem até uma ferramenta que eu te indico, que se não me falha a memória agora, é 5W2H. Depois eu posso lhe mandar e posso disponibilizar para quem quiser, quem tiver interesse, pode comentar lá no vídeo, que eu mesmo vou estar enviando essa ferramenta, que ele é um quadro com 5 questões, né? Ele pergunta o que você quer fazer, como você quer fazer, por quê, quando e quanto que isso vai custar, sabe? E aí você vai relatando ali, vai descrevendo, porque quando a gente põe no papel, às vezes não, quase sempre fica mais nítido, né? Para a nossa cabeça entender a ordem cronológica e as etapas e como tem que ser feito. Eu vou lhe passar essa ferramenta. Legal. Porque foi uma ferramenta que quando chegou em minhas mãos como empreendedor, facilitou a minha vida em muitas coisas. Eu hoje, quando faço reunião com a minha irmã, a gente não senta para fazer reunião sem um papel desse do lado, que é a ferramenta que a gente fala o que a gente vai fazer, a gente define quem vai fazer, se sou eu, se sou ela, se são os dois juntos, quando que vai fazer, a gente bota um prazo para aquilo. Legal. Então, assim, tem algumas coisas anotadas nesse sentido também. É muito bacana, organiza muito a vida do empreendedor. É uma ferramenta muito boa. E parabéns pelo negócio, parabéns pelo sucesso. Última pergunta, só para falar aqui para o pessoal.
uma dica, uma mensagem que você diz que você pode deixar para quem quer empreender, principalmente para mulheres empreendedoras, porque você é uma mulher, é uma empreendedora, é uma mãe, é uma esposa, é tudo isso e lidar com as rotinas do dia a dia de empreender, e a gente sabe que não é fácil, são várias tarefas. Qual o recado que você diz que dê para a galera assim para seguir no propósito? Eu acho que o segredo é não desistir em meio às adversidades, porque nós vamos enfrentar muitas adversidades. Empreender não é fácil, não é nada fácil. Tem dias que eu tô bem cansada, bem exausta, mentalmente, fisicamente, mas em meio a todos os problemas que eu enfrento, a todos os desafios, são desafios diários que eu enfrento como empreendedora. Eu não desisto porque meu propósito é maior, meu legado é maior, e tudo que eu faço hoje é pensando no futuro da minha filha, no futuro da minha empresa, no que eu quero deixar para ela, no que eu quero conquistar para mim e para minha família, e até para as pessoas que me cercam também, porque ajudar o próximo também é parte do sonho. É parte do meu desafio também, porque eu quero vencer não só por mim, mas pelas pessoas que me cercam também. Claro, com certeza. E é não desistir, não desistam, tá? Porque problemas todos nós enfrentamos. O bom é que, como a gente é um canal de pequenos empreendedores, nós somos um canal realista. Exatamente. Então a gente está aqui para falar a verdade, a luta diária e tudo mais, não só o glamour de empreender. Isso, fantasiam muito, tem muito luxo em volta do empreendedorismo, né? Tem muitos empreendedores que postam muitas coisas que não são reais no Instagram, a gente vê em vários, mas sem criticar nenhum deles e sem julgar, mas eu acredito que empreendedorismo assim não é nada de luxo, não, é trabalho mesmo. A gente correr atrás mesmo, a gente botar a mão mesmo. Entendeu? A gente trabalha muito. Se engana quem pensa que vou deixar de trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, vou trabalhar menos. É mentira isso, não vai trabalhar menos, vai trabalhar muito mais. É bom a gente estar falando isso no canal. Vai se preocupar muito mais, entendeu? Queda de cabelo é normal. Exatamente. Queda de cabelo faz parte. Algumas pessoas ficam vendo esse tipo de vida que é passada. Que você está dizendo, e aí imaginam, quem está empreendendo quase não trabalha, ou não precisa fazer muita coisa, então eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro e trabalhar menos. Ficar rico e não trabalhar. E aí é que está o problema, porque quando você inicia um negócio sem propósito, apenas por conta de dinheiro, dificilmente ele vai para frente. Quando começar a aparecer problema e tudo, tu vai desistir, porque você abriu aquilo querendo ver só dinheiro. Agora quando você abre com propósito, ou para resolver uma dor de um público, sim. ou para resolver uma questão social, ou para resolver um problema seu, que seja, ou da sua família. Mas quando você tem um propósito, além de dinheiro, aquilo é o que te motiva, aquilo é o que te mantém firme. Aquilo é que quando vier a tempestade vai falar, não, meu propósito é esse. Então eu vou seguir em frente. Então é por isso que a galera tem que saber que se vai começar a empreender, tenha um propósito, saiba onde vai entrar, saiba que vai ser muito trabalhoso. Tem um porquê forte, né? Tenha um porquê muito forte, porque se você está pensando em abrir um negócio visando somente ganhar dinheiro... Aí no primeiro desafio, no primeiro problema que não vai ter ninguém para te ajudar, você que vai ter que resolver sozinha ou sozinho, porque quando a gente é empreendedor, dono do nosso próprio negócio, a gente não tem o nosso patrão para recorrer. Somos nós com a gente mesmo. Então, assim, vários momentos eu chorei sozinha, eu pensei em desistir sim, várias vezes. Tive momentos que eu falava assim, meu Deus, como eu vou resolver isso? Mas é o desafio. Vencer o desafio é muito bom também. E eu sou movida a desafio, tá? Então, assim, quando a gente vence um dia ruim, uma batalha, um cliente que não ficou satisfeito, e aí você corre atrás de mostrar que tem solução, enfim, você conquista o cliente, depois que, entendeu? Muita coisa que já aconteceu, assim, não dá nem pra mim detalhar aqui, mas eu tive vários desafios mesmo. Então, quando você vence esse desafio, é muito maravilhoso, é muito prazeroso. Então, assim, o segredo eu acredito que é não desistir
em meio às adversidades. Show. Porque são muitas. Maravilha. Pessoal, esse é o recado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, tá? E vou deixar para vocês no link o Instagram da Gigi, para vocês poderem entrar em contato e indicar o vídeo e o canal para os seus amigos, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.